E aí, tudo bom? Antes de se tornar o ditador mais temido do país, o jovem Coriolanus Snow já era ambicioso por poder e precisou vivenciar e fazer coisas terríveis para ficar acima dos outros. Venha acompanhar comigo a história do presidente Snow no resumo do filme que se passa 64 anos antes da história de Katniss Everdeen, chamado Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, de 2023. A guerra entre a capital e os distritos dizimou tudo e fez a capital sobreviver em grande pobreza nos chamados Anos Escuros, onde as pessoas apelavam para as piores maneiras para sobreviver. E nessa luta por comida, Coriolanus Snow e sua prima Tigris descobrem que o general Crassus Snow, o pai do garoto, foi finalizado durante a batalha lá no Distrito 12. E isso fez o garoto Snow assumir responsabilidades ainda novo para recuperar a dignidade da família, afinal eles perderam tudo. Só que 10 anos depois, tudo continuou na mesma merda, ele tá lá vivendo de fachada com a sua avó e sua prima, usando roupas de segunda mão. Snow é doido para ser presidente do país, só que até chegar lá precisa terminar os estudos, e a galera da academia tá ansiosa, pois quem tivesse as melhores notas daquele ano ganharia um prêmio em dinheiro patrocinado pela família de Sejanus Plint. E isso ajudaria nos gastos com a faculdade. Só que como a família do Snow tá ferrada na grana, isso seria ótimo pra ele se ele ganhasse, né? Só que a partir de agora a coisa começa a feder, pois a doutora Volumnia Gall, uma surtada que trabalha por ali e também a idealizadora-chefe dos Jogos Vorazes, explica que ficará de olho em cada um dos alunos ali para avaliar o desempenho deles. Só que todo mundo fica boiando sem entender nada, mas ela chama o reitor Casca Highbottom, o cara que criou os Jogos Vorazes, para explicar melhor o que ela tem a dizer. O reitor anuncia a 10ª edição dos Jogos Vorazes e fala que cada aluno será mentor de tributos de cada um dos 12 distritos, totalizando 24 tributos que duelarão numa arena. Só que a audiência desse ano tá pior que a da Rede TV, então o cara fala que os mentores deverão entreter a população da capital ao invés de focar somente no vencimento dos jogos. Só que claro que tudo pode piorar, porque para incentivar a competição ele inicia a distribuição dos tributos e deixa Snow com o Distrito 12, já que ele não vai muito com a cara do piá. E Snow claro que fica pé da vida, pois o Distrito 12 é o chorume do país na visão da capital, então ele precisará se esforçar mais para tentar ganhar os jogos e recuperar a glória da família. A cerimônia da colheita é realizada nos distritos, e o Distrito 12 sorteia Lucy Greybeard para Coriolanus e Jessup como tributo masculino para Lysistrata Vickers. Só que Lucy Grey é piradinha das ideias e chama a atenção do país inteiro ao colocar uma cobra nas roupas da filha do prefeito, Mayfair Lip, já que essa safada estava tendo um caso com o namorado de Lucy Grey e arquitetou para que Lucy fosse escolhida propositalmente pelo seu pai, o prefeito, que dá um socão nela na frente de todo mundo por causa daquela afronta. Só que a nossa anja, esse cristalzinho, nem liga, pois canta para que todos ouçam uma música sobre não poderem tirar a grandiosidade dela, nem a voz, nem a força de vontade. E bom, o Coriolanus já sente a bomba que pegou nas mãos, até porque o Casca Highbottom sabe que a vida que ele vive ali é tudo pura falsidade, tudo encenação, já que a família do Snow tá falida e ele deixa claro que fará o possível para atrapalhar o caminho dele. O Highbottom era um antigo amigo do pai de Snow, só que depois a gente descobre um pouco mais sobre essa relação deles, pois agora Snow está determinado a garantir que Lucy Grey conquiste o coração do povo para assim ganhar o tão cobiçado prêmio. Os tributos são levados dos seus distritos com as roupas do corpo mesmo, só que Coriolanus precisa garantir que Lucy Grey se destaque, então sua prima Tigris o incentiva a tentar criar uma amizade a fim de ganhar sua confiança. Só que essa tentativa de proximidade faz com que ele entre no caminhão de transporte dos tributos, onde é ameaçado por eles, mas não esperava acabar dentro do zoológico da capital, onde são expostos à população como se fossem animais, evidenciando a desigualdade e o preconceito que existia por ali. A chegada dos tributos é registrada em rede nacional por Lucretius Lucky Flickerman, enquanto pouquíssimas pessoas estão ali para contemplar a chegada deles, comprovando, claro, a baixa audiência dos jogos. Só que depois de um momento de insegurança, Snow tenta humanizar Lucy Grey com a sua simpatia, e ela começa a ganhar ainda mais a confiança do povo da capital. E aproveita para contar que ela não era oficialmente do Distrito 12, e sim de uma banda que foi capturada e levada pelos pacificadores até lá. Lucy Grey introduz Snow na entrevista, e ele aproveita o momento para vender a sua imagem de bom mentor, mas os pacificadores o tiram dali. Só que antes de sair, Lucy Grey pede comida a ele, já que tanto ela quanto Jessup não comiam desde a colheita. Sejanus Plint é colega de Snow e não aprova o que os Jogos Vorazes estão fazendo com as pessoas inocentes. O reitor Casca Highbottom até concorda, e por ele aquela palhaçada
espada acabaria por ali também. Só que apesar do reitor também reprovar a postura de Snow de se aproximar de um tributo, a doutora Gol elogia e o questiona sobre o propósito dos Jogos Vorazes. E ele fala que os jogos existem para punir os distritos e solta várias frases ensaiadas, só que não é o que ela quer ouvir. Coriolanos então percebe que os jogos precisam de mais engajamento e propõe um esquema de patrocínio que permitirá à população da capital o envio de suprimentos aos tributos durante os jogos. E isso poderá criar vínculos com os tributos e, consequentemente, um aumento de audiência. A doutora Gol olha aquilo e fala: eita, que ideia boa, e pede para ele formalizar essa sugestão. E Clemência e Dovecote pega o embalo para tentar se dar bem também, afinal eles faziam um trabalhinho juntos ali. Logo após, Snow rouba alguns alimentos para dar a Lucy Gray e incentiva Sejanos a fazer o mesmo para o seu tributo Marcus. Só que é um pouco difícil nesse caso, pois o pai de Sejanos comprou Marcus a ele para que o filho nunca mais quisesse voltar ao Distrito 2. E para piorar, ele e Marcus eram colegas de classe, então a situação é bem dolorosa para eles. Lá no zoológico, o Coriolanos entrega comida a Lucy Gray e ela até divide com ele, pois sabe que ele tá passando fome. E ele está determinado a fazer ela vencer os jogos. E durante essa conversa, ele percebe que Jessup está ferido, fruto de uma mordida de morcego que aconteceu durante o transporte. E bom, é claro que isso vai dar merda lá pra frente, mas depois a gente fala disso. Apesar de tudo isso, essa mesma preocupação com os tributos não acontece com a mentora Arachne Crane, que ficou provocando a sua tributo Brand lá do Distrito 10. Só que ela acabou se dando mal, pois a garota se revoltou e finalizou a própria mentora. Os pacificadores, claro que não deixaram barato e finalizaram a garota também. Esse caos motiva Snow a formular a proposta de alteração dos jogos à doutora Gol, mas falamos disso daqui a pouco, pois os jogos continuarão mesmo assim e os mentores seguem o procedimento padrão de entrevista com os seus tributos para tentar gerar certa proximidade, mas isso parece dar certo somente com Lucy Gray Coriolanos, que pede para que ela cante na entrevista que ocorrerá depois, para tentar cativar o povo. A conversa deles é interrompida e Snow vai com Clemência conversar com a doutora Gol sobre as propostas enviadas, e essa cobra naja cascavel da Clemência mente que escreveu tudo sozinha. Só que a doutora Gol é outra safada e não é boba nem nada, e colocou a proposta dentro de um tanque de cobras e informa que as cobras sentem cheiro de quem conhecem e só atacam pessoas desconhecidas. E então a doutora pede para que ela pegue os papéis ali dentro, e ao fazer isso ela é atacada e levada ao hospital, deixando claro que ela mentiu e também deixando o caminho livre para Snow se aproximar da doutora Gol, que gostou e aprovou as sugestões dele para a alteração dos Jogos Vorazes. Os mentores e os tributos vão conhecer a arena para traçar possíveis estratégias de sobrevivência durante os jogos, mas são surpreendidos pela explosão de várias bombas rebeldes que finaliza vários mentores e tributos e deixa vários feridos. Durante o caos da explosão, Marcus consegue fugir e Coriolanos se fere, mas Lucy Gray o salva dos destroços, fazendo com que a relação dele se estreite mais ainda. Só que enquanto ele está no hospital se recuperando, Lucy Gray dá entrevistas a Lucretius Flickerman na noite que antecede os jogos, onde canta uma música sobre um antigo amor, o que desperta certo ciúme em Snow, mas pelo menos ela começa a ganhar algumas doações. Porém, ele nota que as pessoas se comovem com a música, o que pode atrair certos patrocinadores, então vê naquilo uma oportunidade, decide retornar à arena durante a noite para traçar estratégias. E logo após vai ao zoológico e conta a Lucy Gray o que fazer para sobreviver e a presenteia com veneno de rato escondido no estojo para que ela possa usar durante os jogos que estão próximos de começar. Desesperada, Lucy Gray chora e quase se beijam, então ele seca as suas lágrimas com o seu lenço e sai dali. No dia seguinte, Lucretius inicia a transmissão dos jogos e os tributos são dispostos em número reduzido na arena, sem preparo algum. Só que ninguém esperava encontrar Marcus lá dentro, amarrado pelos braços como punição por sua fuga, e isso desestabiliza Sejanos, que se revolta com a crueldade daqueles jogos e com o que eles fizeram com Marcus e sai correndo dali, abandonando seu posto. O jogo se inicia e durante a correria e caos iniciais, muitos tributos são finalizados e Lucy Gray consegue escapar com Jessup por um buraco aberto pela explosão dos rebeldes e sobrevivem ao ataque inicial dos outros tributos se escondendo num túnel. E enquanto isso, a transmissão continua e informa que até o momento 13 tributos restam vivos nos jogos. Horas depois, Lamina sai de seu esconderijo e finaliza Marcus, que estava amarrado e indefeso, e todos se chocam com aquilo. Mas a postura de Lamina gera doações a ela, que são usadas para comprar suprimentos. Só que os drones eram meio zoados naquela época e não funcionam muito bem não, então eles acabam perdendo toda a doação que deram para ela. Mas o jogo tem que continuar e seguir adiante. Então durante a noite, enquanto Lucky Flickerman descansa, a doutora Gol informa Coriolanos que o Sejanos, o seu amigo, invadiu a arena durante a noite após ver a morte do seu tributo Marcus. E bom, ela ordena que ela vá lá dentro buscar aquele piá, caso contrário não receberá o prêmio caso ele ganhe, e ela ainda vai fazer o possível para dar um jeito em Lucy Gray, porque ela sabe que o Snow gosta dela. E então, sem escolha, Coriolanos vai atrás para tirar Sejanos de lá de dentro, mas o piá reluta. Só que depois de entender o risco que corre, topa sair dali. O problema é que agora já é tarde demais.
demais, né, gente? A presença deles provoca os outros tributos que atacam os dois, obrigando Coriolanos a finalizar Bobbin do Distrito 8 na tentativa de se defender, e aqui Snow começa a se corromper. Snow também acaba se ferindo nessa luta e vai ao laboratório da Doutora Gol, que o elogia pela sua performance e fala que aquilo que ele fez mostra como uma civilização acaba desaparecendo em situações extremas, e que bom, dá pra controlar tudo isso sim. Então aos poucos Coriolanos vai começando a entender a visão doentia da doutora, e não bastasse esse peso que ele precisa carregar, sua família recebe um aviso de despejo, então ele precisa dar um jeito de vencer os jogos, custe o que custar. No segundo dia dos Jogos Vorazes, as gravações são alteradas para esconder a presença deles ali na arena durante aquela fuga, e assim a população e os mentores nunca saberiam o que rolou, e isso se torna um segredo entre eles e a Doutora Gol. Só que enquanto observam os tributos, na arena Jessup começa a espumar e persegue Lucy Gray de maneira ameaçadora, fazendo ela denunciar a sua posição. Coriolanos percebe que ele contraiu raiva por causa daquela mordida de morcego, então lembra que água faz as pessoas infectadas sentirem medo e envia um drone com água até eles. Só que o drone descontrolado destroça a garrafa de água em Jessup, que se assusta e cai, quebrando seu pescoço na queda e infelizmente acaba morrendo, fazendo com que a mentora Liz Strata Vickers saia da jogada. Os outros tributos emboscam Lucy Gray, e então Snow usa quase toda a reserva de doações dela para comprar várias águas, e uma chuva de drones descontrolados cai sobre a arena, distraindo os tributos e dando a abertura para ela se esconder de novo após pegar uma água. Sem sinal dela, Coral e os tributos restantes reúnem a água que restou e avançam contra a Lamina, só que Lucy Gray aproveita a distração para colocar veneno de rato numa garrafa de água para enganar os inimigos e deixar todos sem recursos. Após finalizar em Lamina, Lucy Gray é novamente descoberta e se esconde numa tubulação de ar, só que ninguém ali é de confiança, e Coral, que se acha o alecrim dourado do distrito, finaliza outro tributo que a ajudava antes, restando 7 tributos no momento. O problema é que Lucy Gray não contava que Jill, a garota com tuberculose do Distrito 11, encontraria aquela água envenenada e a beberia, e então infelizmente ela morre como um alvo não planejado de Lucy Gray. Reaper, também do Distrito 11, se revolta com a morte da sua amiga e então protagoniza um dos primeiros gestos de revolta contra a capital após o início dos Jogos Vorazes. Ele reúne os corpos dos tributos e os cobre com a bandeira do país, gerando revolta e comoção geral. A transmissão é interrompida e Doutora Gol aparece putaça da cara falando que Felix Ravesteel, o filho do presidente, não resistiu aos ferimentos causados pelo ataque rebelde na arena e acabou falecendo. Então promete vingança contra aqueles rebeldes que estão na arena, mesmo que isso custe não ter vencedores. Coriolano sente cheiro de merda no ar e percebe que a Doutora Gol iria lançar aquele tanque de cobras na arena para dar uma acelerada nos jogos para que não houvesse nenhum vencedor. Só que para ter certeza, vai ao laboratório da doutora, onde encontra várias gaiolas de gaios tagarelas, que são pássaros geneticamente modificados que podem reproduzir conversas, mas isso terá grande importância lá na frente, aguenta aí. Pois enquanto isso, Lucy Gray ainda está nas tubulações sendo procurada por Coral e os demais. E para se defender de um ataque, joga veneno de rato por uma saída de ar para se despistar, finalizando mais um tributo. Enquanto isso lá fora, após confirmar o plano da Doutora Gol, Snow lembra que as cobras não atacam pessoas com cheiros familiares e também lembra que passou o seu pano no rosto de Lucy Gray lá no zoológico. E então, visando salvar sua tributa, ele secretamente coloca o mesmo lenço dentro do tanque de cobras, segundos antes do aeroplanador levá-lo para a arena. Só que enquanto o tanque não chega lá, a posição de Lucy Gray é revelada e Coral a ataca, mas o seu peso faz com que a tubulação ceda e ela cai no chão, se tornando um alvo fácil para o abate. E agora ela está completamente vulnerável. Só que o ataque é interrompido quando o aeroplanador chega à arena, liberando milhares de cobras que finalizam Wolve logo de cara e rastejam atrás de todos os demais, finalizando um a um, restando somente Lucy Gray na arena. Em seu momento de desespero, ela canta para as cobras e comove todos que assistem. E enquanto isso, elas formam um vestido vivo e colorido ao redor dela que ninguém sabe explicar como é que se formou. Doutora Gol tá louca da vida e se recusa a declarar Lucy Gray como vencedora, mas é convencida a fazer isso para agradar os telespectadores da capital, já que a população deveria confiar nos Jogos Vorazes e torcer por eles. E então as celebrações acontecem, mas Coriolanos é logo encurralado por Casca Highbottom, que descobriu o lenço e o veneno. E como punição por essa trapaça, impede que ele ganhe o prêmio e força ele a entrar para o exército de pacificadores numa sentença de 20 anos. Coriolanos não sabe o que aconteceu com Lucy Gray após os jogos, mas mesmo assim insiste em ser transferido para o Distrito 12, e para isso muda completamente o visual. Sejanus Plant também é punido por ter entrado na arena durante os jogos, e vai com Coriolanos para o Distrito 12, onde encontram uma realidade completamente diferente e treinam para se tornarem novos pacificadores. Após se instalarem, um homem é enforcado injustamente numa árvore como punição por ter supostamente finalizado 3 pacificadores no ato rebelde, e Snow começa a desconfiar que Sejanus possa ter participado daquele
aquele ato. Só que nada se confirma ainda. Os pacificadores ganham uma folga e no momento de lazer, Coriolanus ouve Lucy Gray cantando numa festa e finalmente a encontra, mas nota Sejanus conversando discretamente com o pessoal ali do distrito. Só que ele nem tem tempo de pensar em nada, pois a festa é interrompida por Billy Tope, o ex dela, aquele boy lixo que não presta, e que também não superou o término. Então uma briga se inicia e Sejanus tira Coriolanus dali antes que ele moesse a cara de Billy Tope na porrada. Snow vai encontrar Lucy Gray no campo e ela está compondo a música da Árvore Forca, aquela mesma que Katniss Everdeen cantou em Jogos Vorazes A Esperança Parte 1. Que ainda vai ganhar resumo aqui no canal, então se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder. O fato é que eles ficam ainda mais próximos num relacionamento que praticamente evolui para um namoro regado a momentos bons, e isso inclui até troca de presentes e confissões sobre o futuro de cada um. Coriolanus, claro, deseja um dia voltar pra capital, ao contrário de Lucy Gray, que quer fugir dali. Essa ambição faz com que ele tenha uma boa performance nos treinamentos e recebe uma promoção para ser oficial lá no Distrito 2, algo que daria mais dinheiro e mais proximidade da capital, e claro que isso deixa ele tentado a sair dali. Apesar de tudo, Sejanus nunca foi a favor das atrocidades que são feitas em Panem e passa a se reunir discretamente com Billy Tope e a demais rebeldes para ajudá-las a escapar para o norte e também para ajudar a tirar uma mulher da prisão. Só que não esperava que Coriolanus estaria de olho e descobriria seu plano, e Coriolanus se mostra nitidamente contra ajudar aquele povo. Então, buscando recuperar sua reputação com a capital, ele usa um gaio tagarela para registrar discretamente a conversa onde Sejanus confessa o seu plano de fuga para salvar os rebeldes, e envia esse pássaro diretamente à Doutora Gol. Afinal, ele também corre o risco por saber de tudo aquilo, mas agora a bosta foi jogada no ventilador, então ele espera. Coriolanus começa a ficar de olho em Sejanus após estranhar o seu comportamento, e durante um dos shows de Lucy Gray, encontra ele conversando com Billy Tope, o ex de Lucy Gray, numa sala com Spruce e também Mayfair, a filha do prefeito. Porém, os rebeldes estavam portando armas e isso não estava nos planos de Sejanus, que sente a situação saindo do controle. Snow condena aquela situação e começam a discutir. Mayfair ameaça contar a verdade a todo mundo após saber que Lucy Gray estava inclusa no plano de fuga, então Coriolanus atira nela e a finaliza, enquanto Spruce finaliza Billy Tope após uma tentativa de ataque a Snow. Eles tentam esconder as armas do crime, senão a situação vai piorar mais ainda para todo mundo ali, e Lucy Gray está desnorteada no meio disso tudo, então Coriolanus tenta tranquilizá-la pedindo para que ela volte ao palco enquanto ele limpa a sujeira por ali. Após o caos, os pacificadores recebem ordens para procurar as armas do crime, e isso deixa Snow se borrando de medo, pois está a um passo de perder o futuro brilhante que ele tanto quis. Então, para evitar a morte na forca, ele aceita fugir com Lucy Gray, que também tá se cagando de medo. Ele só não contava que Spruce seria encontrado tão rápido e levado à Árvore Forca. Só que a coisa piora, pois a punição de Sejanus chegou rapidinho também, pois durante a cerimônia ele é levado à forca também, e enquanto suplicava pela ajuda de seu melhor amigo Coriolanus Snow, ele é enforcado por traição. Snow, claro, fez a egípcia Claro, você que assistiu esse vídeo aqui sabe que foram Bobbin, Mayfair e também Sejanus. Só que aqui Lucy Gray começa a sentir um cheirinho de podre no ar, mas ela não esboça nenhuma reação porque já percebeu que o cara que ela tá lidando não presta não. Eles param numa cabana à beira do lago e Coriolanus finalmente encontra as armas escondidas por Spruce. Desse modo ele poderia dar um fim naquelas armas e ninguém mais poderia usar aquela situação para estragar sua reputação ou até mesmo seu futuro. Só que Lucy Gray sabe que naquele momento ela era a única pessoa viva que poderia cogitar em contar a verdade a alguém, e a sua vida estava correndo risco, pois ela sabia do que Coriolanus era capaz. Então Lucy Gray some discretamente dali falando que iria colher algumas raízes comestíveis, também conhecidas como Katniss, e não volta mais. Snow começa a estranhar a demora de Lucy Gray e sai procurá-la e acaba encontrando o E-Sharp que deu a ela de presente, mas ao tirar o pano do chão é mordido por uma cobra que estava ali como parte de uma armadilha dela, e isso deixa ele completamente desiludido e decepcionado, e claro, puto da cara, pois ela pode acabar com tudo que ele construiu. E então pega um rifle e busca a garota para finalizá-la, mas durante a perseguição
causada por ilusões da sua cabeça é atormentado por gaios tagarelas que reproduzem a música da árvore forca enquanto tordos cantam a melodia da música. Porém, Lucy Gray nunca mais apareceu, deixando Snow em completa agonia. Sem sinal dela, ele dá um fim nas armas e volta aos seus aposentos e guarda os pertences de Sejanos. Só que durante o trajeto ao Distrito 2, os planos mudam e ele é convocado para retornar à capital, onde encontra a Doutora Gol, que o parabeniza pelos seus feitos e informa que ele foi perdoado por todos os seus crimes. Além disso, recebe uma oferta de vaga na universidade para estudar ao lado de Doutora Gol. O curso foi dado como uma cortesia pelos pais de Sejanos, que nem fazem ideia de que ele teve parte na morte do filho deles. E claro, a Doutora Gol guarda esse segredo, pois vê potencial em Coriolanos, já que os Jogos Vorazes foram renovados pelo presidente para uma nova edição no ano seguinte por causa da grande audiência que essa 10ª edição recebeu. E agora, depois de tudo que ele viveu, Coriolanos entende que os Jogos Vorazes existem para lembrar a todos quem as pessoas realmente são, e que por isso os jogos devem acontecer todos os anos, pois ele é um vencedor e quer ser lembrado como tal. Ele vai visitar Casca Highbottom, que confessa que os jogos nunca tiveram a intenção de acontecer de verdade, e que foram apenas uma ideia criada durante uma roda de bar como parte de uma lição de casa da faculdade. Só que a ideia foi criada ao lado de Crassus, o pai de Snow, que era o seu colega de classe e melhor amigo da universidade. Crassus, porém, roubou essa ideia e colocou ela em prática. Casca Highbottom nunca perdoou Crassus por isso e fala que vê essa natureza enganosa também em Coriolanos e por isso o odeia tanto. Então o reitor toma um frasco de morfináceo que estava nos pertences de Sejanos, hábito que ele adquiriu durante os primeiros Jogos Vorazes para afogar as suas dores. Porém, ele não contava que Coriolanos tinha colocado veneno de rato naquele frasco, e então Casca Highbottom morre envenenado. E assim, Coriolanos elimina mais uma pessoa que poderia atrapalhar o seu futuro. E agora, sem ninguém para impedir o seu triunfo, nasce um ditador. E aí, curtiu conhecer o passado do presidente Snow? Vale lembrar que os outros filmes da franquia Jogos Vorazes estão chegando rapidinho aqui no canal, hein? Então ó, não esquece de se inscrever e deixar o like, hein? Tchau, vejo você no próximo vídeo.